A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos e amigos que acompanham aqui o nosso canal no YouTube. E aproveito para divulgar que também estamos com um podcast no Spotify e todo o conteúdo do canal, ou pelo menos a maior parte, será transferido também para lá. Então teremos conteúdo aqui no YouTube e no Spotify. Seria muito bom ter todos vocês por lá. Bom, vamos falar de um assunto importantíssimo nesse podcast, que é sobre a ciência. Será que nós, como cristãos, devemos confiar na ciência? A ciência é realmente uma coisa de Deus, né? Essa ciência que a gente tem aí no mundo, né? Ela é a ciência de Deus. É Deus que promove essa ciência. Podemos confiar nela 100%? Eu tenho visto muitos líderes religiosos dizerem, né, que nós temos que confiar na ciência. Mas será que a palavra de Deus, a Bíblia, ou seja, o próprio Deus, né, nosso Senhor Jesus Cristo, ele concorda que nós devemos confiar realmente na ciência? Nós vamos ver isso na palavra de Deus, a Bíblia. Mas antes eu quero fazer uma reflexão. Bom, a reflexão é a seguinte. Vai parecer uma piada, mas não é. É sério, gente. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu já posso até escutar aqui as gargalhadas, né? Parece piada e muitos, infelizmente, levam na brincadeira esse assunto, né? Pessoas que deveriam ser pessoas, inclusive, né, de bom senso, de conhecimento, entendidas, infelizmente. Para minha surpresa, muitas dessas pessoas que eu achava que ficariam indignadas com essa questão sendo ensinada nas escolas para as nossas criancinhas, têm levado isso na brincadeira como se fosse uma coisa inofensiva, né? E não é, gente. Veja bem, quando você ensina isso nas escolas, então você está dizendo que a ciência, ela é a detentora da verdade, que ela está certa ao afirmar que o ovo veio antes da galinha. Isso é evolucionismo, é darwinismo. Todo mundo que tem um mínimo de bom senso sabe que a galinha veio primeiro. E a galinha sozinha também ela não põe o ovo, ela precisa do galo para sair o pintinho. O galo precisa fecundar, né? A galinha, o ovo tem que estar ali com o esperma do galo para poder gerar um pinto no ovo. E ainda assim tem que ter também a intervenção da galinha, ou você colocar o ovo em um recipiente apropriado com uma temperatura controlada, né? Um ambiente controlado, para que o ovo estando ali fecundado, para que surja um pinto. Mesmo que você ponha o ovo no ambiente controlado, né, com a temperatura ideal ali para sair o pinto, mas se o ovo não está fecundado, não vai sair um pinto, né? Se você também pegar um ovo e botar em um canto, não vai sair um pinto ali, mesmo que seja fecundado. É necessário ter as condições ideais para que saia o pinto. É necessário que haja a galinha e o galo para que o ovo surja, né? Sem a galinha ou o galo não existe ovo, né? Alguém já viu um ovo surgir por acaso? Ninguém nunca viu, né? E essa afirmação da ciência eles fazem como uma meia-verdade. É uma meia-verdade, porque o ovo pode gerar uma vida, né? Esse é o argumento deles. O ovo pode gerar uma vida, isso é verdade. O ovo pode gerar uma vida, né? Mas tem que ter, né, a galinha e o galo, tem que ter intervenção na temperatura ideal durante um tempo, né, para que se gere ali vida, né? Sem essas condições, sem todas essas condições é impossível, né, ter o ovo e ter vida sendo gerada a partir do ovo. Mas eles argumentam que como o ovo pode gerar uma vida, o ovo veio primeiro, né? E eles dizem que tudo começou com uma bactéria que foi evoluindo para uma ameba e por aí vai, aí daí de repente saiu um ovo e do ovo saiu um bicho lá qualquer e por aí vai, né? Então existe realmente uma certa verdade aí, porque o ovo ele é capaz de gerar uma vida.
Mas é uma mentira, né, dizer que o ovo veio primeiro, porque o ovo sozinho em si, ele não é capaz de gerar vida sem uma intervenção, e também ele não pode gerar vida sem o galho e a galinha, sem intervenção dos dois, né? Então é uma meia verdade. E o nosso mundo hoje, de uma maneira geral, ele é moldado em meias verdades. Ou seja, mentiras. Uma meia verdade é uma mentira, porque só é verdade aquilo que é completo. A verdade ela é 100%, ela não tem, né, meio termo, não tem mentiras ali embutidas. Verdade é verdade, pronto. Mentira é mentira. E uma meia verdade é uma mentira, porque ela não é uma verdade completa. E isso não é uma coisa nova, né? Lá no Jardim do Éden, isso tudo começou lá no Jardim do Éden, com o inimigo conversando com Eva. Ele não contou uma mentira completa, ele contou uma meia verdade. Vamos ler isso na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, versículos de 1 a 5. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja que o inimigo, ele, quando tentou Eva, ele não falou uma mentira completa. Foi uma mentira, porque não foi uma verdade. Uma verdade, ela é absoluta, não contém mentiras, certo? Então, como ele falou meias verdades, né? Uma parte era verdade, outra parte mentira. Então, é uma mentira. Mas ele falou algumas verdades, pois ele disse que no dia em que comesse do fruto, se abririam seus olhos e eles saberiam o bem e o mal, o certo e o errado. E nisso ele não mentiu. Eles realmente passaram a saber o que era o certo e o errado, o que era o bem e o mal, pois eles eram inocentes, eles não tinham culpa, não tinham pecado. Passaram a conhecer o que era ter pecado, o que era sentir culpa por fazer o errado, por fazer o mal. Mas eles não se tornaram como Deus e também morreram, né? Ele disse que não morreriam. Então veja que desde o princípio, o pai da mentira, o maligno, ele ensina meias verdades. Começou com uma meia verdade, o mal no mundo, e permanece com meias verdades dominando o mundo até os dias de hoje. Pois como diz 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, descansa no maligno. Então, não é nenhuma novidade, né, que o mundo seja totalmente baseado em meias verdades. Todo mundo sabe que os políticos mentem, falam meias verdades o tempo todo. Quem conhece bem como funciona o jornalismo e o que a mídia vem fazendo e fazendo cada vez mais, sabe também que na grande mídia o que rola mais é meias verdades e mentiras escancaradas também, né? Às vezes é totalmente mentira o assunto, ou outras vezes é uma meia verdade. E tudo nesse mundo, meus irmãos, é uma meia verdade, uma ilusão. Porque, como eu já citei 1 João 5,19, o mundo descansa no maligno. Eu não canso de repetir isso, pois eu agora compreendo bem esse texto. Eu já conheci ele há muitos anos, desde criança, mas eu não compreendi o sentido de 1 João 5,19. Eu achava que se aplicava apenas ao fato de que o mundo está cheio de corrupção, de mentiras também, né? Mas principalmente corrupção, furtos, assassinatos, imoralidades. Então eu achava que era nesse sentido apenas, né? Isso tudo está incluso, mas
A coisa é muito mais profunda do que a gente pensa, entendeu? É o mundo, o sistema como um todo, até coisas que a gente pensa que são benéficas, como por exemplo a ciência, né? A gente pensa que a ciência é uma coisa maravilhosa. Eu pensava assim, que embora tivesse, né, alguns males, porque a ciência desenvolve também, né, as armas, desenvolve a bomba atômica, a bomba nuclear, né, que é capaz de matar muita gente, já matou muita gente, armas químicas, armas biológicas. Então, a ciência desenvolve muito mal, né? Mas a gente tem aquela visão, né, de que apesar de a ciência trazer algum mal, né, de uma maneira geral, a ciência traz muito bem, né? Traz mais bem do que mal, né, para nós. E é justamente o oposto, meus irmãos, que ocorre na realidade. A ciência, ela traz mais mal do que bem. Nós vamos ver então agora o que a Bíblia fala sobre a ciência. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, no último versículo. É interessante que a Bíblia é um livro, como eu já falei lá na igreja há pouco tempo, é um livro perfeito e completo. Ela diz, né, o que nós temos que pensar sobre a ciência. Veja só, tudo o que é mais importante está na Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, os últimos 2 versículos, o 20 e 21, diz assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então veja que naquela época de Paulo, embora a ciência estivesse ali nos primórdios, já havia ali uma forte oposição da ciência às escrituras sagradas, ao cristianismo, e por conta dessas oposições, muitos deram ouvidos, né, ao que a ciência estava ensinando e abandonaram a fé, né? Porque é isso que a ciência faz, é para isso que a ciência no mundo ela serve, irmãos. Ela é uma arma, uma armadilha do maligno. Ela é usada para se opor às escrituras, para se opor à Bíblia, para se opor a Deus. Era isso que ela fazia desde o princípio e continua fazendo até hoje. Ela não trabalha para Deus, ela trabalha para o maligno. Tenham isso em mente, né? Veja que a Bíblia é clara, Paulo deixa bem claro que a gente não deve dar atenção ao que a ciência fala, não dê atenção ao que a ciência fala, porque ela pode lhe desviar da fé, entende, irmãos? Porque ela pode lhe convencer de que ela está correta, ela é a dona da verdade, e não é isso que a gente está vendo aí hoje. Você não pode questionar nada, embora a base da ciência seja o questionamento, né? Mas esse questionamento é usado para questionar o que? A Bíblia, questionar Deus, né? Mas quer questionar o cristianismo, mas na hora de questionar a ciência não pode, né? Não pode. Eles dizem que a base da ciência é o questionamento, mas se você questionar a ciência, não pode. Agora a Bíblia pode, né? Então é uma armadilha, irmãos. E o inimigo faz com que muitos, infelizmente, líderes religiosos digam nas igrejas que a gente tem que ficar apoiando a ciência, que a gente tem que confiar na ciência. A gente não deve confiar na ciência, meus irmãos. Não devemos confiar em absolutamente nada a não ser no nosso Pai Eterno, no nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo e nas Escrituras Sagradas. Em mais nada. Para finalizar, eu vou ler aqui um texto de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Me perdi um pouquinho aqui, me distraí um pouco. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, é Isaías 26, 3,
que diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, veja que aqui diz que o Eterno, nosso Pai Eterno, ele conservará em paz aquele que está firme nele, aquele que confia nele plenamente. Então, a nossa confiança, irmãos, deve estar alicerçada na Bíblia, na Palavra de Deus e no próprio Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, pois assim Ele preservará a nossa paz. Ele lutará por nós, né, se nós confiarmos nele plenamente. Agora, se a gente deixa de confiar nele, né, o que acontece? Daí nós ficamos sujeitos a nos afastar da fé. Quem deposita sua confiança na ciência corre sério risco de cair na fé. E a maioria desses crentes hoje que estão aí, inclusive pastores, né, dizendo que nós temos que confiar na ciência, né, e tudo mais, porque a ciência vem de Deus, né? Deus nos deu a capacidade de aprender e de ensinar realmente, mas a ciência de Deus ela está na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Tudo que está fora daqui a gente tem que ficar com o pé atrás, porque muita coisa vem do maligno, né? O que o mundo aí divulga, o que é popular, né? Na mídia, no entretenimento, nas escolas, nas universidades, né? Como eu já mencionei a questão da evolução do darwinismo, né? Agora já está vindo aí para as escolas, já está sendo ensinado nas escolas ideologia de gênero e feminismo, e nas universidades. Mas vai se tornar obrigatório. A Unesco, né, já está aí trabalhando para tornar obrigatório em todos os países do mundo o feminismo e a ideologia de gênero, certo? Não sei se isso vai vigorar na China, por exemplo, que lá é um caso à parte, e na Rússia, mas pelo menos em todo o mundo cristão, né, todos os países cristãos, como o Brasil, Estados Unidos, em que tem uma grande parcela da população que professa ser cristã, vai ser obrigatório ensinar nas escolas e universidades feminismo e ideologia de gênero. E a ideologia de gênero é interessante, a história dela que ela vem da ciência. A psicologia defende a ideologia de gênero. Então fica aquela questão. Já que devemos confiar totalmente na ciência, então qual o problema com a ideologia de gênero, né? Só que a ideologia de gênero, ela destrói completamente a sociedade, destrói a família, né? Vai completamente contra a Bíblia, contra as Escrituras, contra a palavra de Deus, contra Deus. Então a ciência, ela fica criando essas coisas, como feminismo, ideologia de gênero e outras coisas. É uma coisa das ciências humanas, no caso, a psicologia, a ideologia de gênero. E para quê? Para se opor às escrituras, para se opor à palavra de Deus. Exatamente como nos dias de Paulo, né? Eles se opunham à palavra de Deus. Eles diziam, por exemplo, que Deus não pode ter filho. Então, como que Jesus era filho de Deus, né? Um tal de Marcião de Roma queria lançar a primeira Bíblia, pois já existia o Antigo Testamento, a Septuaginta, né? E a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, mas não existia a Bíblia com o Antigo e Novo Testamento juntos. Existia o Antigo Testamento, a Septuaginta grega, né? E o Novo Testamento era só as cartas separadas, não tinha sido feita a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. E Marcião de Roma queria formar uma Bíblia completa, só que essa Bíblia dele não teria o Antigo, descartava completamente o Antigo Testamento e mantinha apenas um Evangelho de Lucas totalmente modificado, que não citava, né, nem mencionava o nascimento de Jesus, pois ele não cria que Jesus era filho de Deus, pois ele se dizia ser um cristão cientista. E também excluía a primeira carta de João, que fala que o mundo
descansa no maligno, né? 1 João 19. Interessante que João alerta para os perigos do mundo e que o mundo é dominado pelo maligno, e quem é filho de Deus, quem é filho do diabo, está tudo explícito lá, e ele excluiu esse livro, essa carta de João. Também excluiu Apocalipse, excluiu Hebreus, Tiago, também muito importante Tiago, né, que fala sobre o proceder cristão correto, né? Então, Apocalipse, que fala, né, sobre os últimos dias, o que vai ocorrer, o que já está ocorrendo aí no mundo aí e vai continuar acontecendo aí, vários cumprimentos aí nos próximos anos, mas Apocalipse já está aí a todo vapor, né, e seria excluído. Assim, os cristãos ficariam à mercê completa do maligno, entendeu? Mas o Eterno interviu e não permitiu isso, e foi lançada a Bíblia como nós conhecemos hoje, né? Então o Eterno acabou invertendo as coisas e o tiro saiu pela culatra. Não deu certo os planos do maligno. Mas, infelizmente, né, estamos aí chegando já no fim dos tempos, com vários cumprimentos proféticos em andamento de Apocalipse. E, infelizmente, muitos crentes vão cair na armadilha de que a ciência e a tecnologia existem apenas para o bem da humanidade, não faz nenhum mal, né? E não tem nenhum problema, né? É só aquela coisa da evolução que é errada, mas o resto tá tudo ótimo. Muito cuidado, meus irmãos e amigos, com essa armadilha. Para saber mais, assistam o vídeo O Engodo de Eva, a parte 2, a conclusão, no meu canal no YouTube, Ação e Cristo. Também será publicado no podcast Ação e Cristo no Spotify. Escutem ou assistam o vídeo no YouTube, que está muito bom, detalhando sobre vários cumprimentos proféticos agora dos fins dos tempos, e os irmãos vão conseguir compreender melhor. Eu fiz essa série em 2 partes, mas a primeira ficou meio confusa. Eu não esclareci bem o assunto, embora tenha sido mais detalhista, mas na última parte eu fiz um resumo muito bem feito, em menos de 20 minutos do vídeo, e ficou muito bom. Assistam lá para ter um entendimento mais completo, e tem vários outros vídeos no meu canal no YouTube com conteúdo bem interessante, que revela a verdade sobre as Escrituras, né? A verdade da Palavra de Deus e a verdade sobre este mundo. Um abraço e até a próxima. Espero ter ajudado. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, comente. Se você não gostou, também comente. Deixe aí o seu também dislike ou like, né, se gostou ou não. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até o fim, e conheça nossas playlists, tem muito conteúdo lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.